Oi pessoal, saudações coloradas, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse material aqui eu quero falar sobre arbitragem. Tá? Tenho escutado muita coisa e você sabe como é que é aqui o canal que o pessoal realmente tem uma interação, debate comigo e me pede para falar de arbitragem, até por causa da minha experiência teórica e prática com, com este trabalho, com este assunto. Né? Então nós vamos entrar nisso. Tá? O que está acontecendo no Campeonato Gaúcho masculino tá, é um desdobramento daquilo que a gente vem assistindo, vem percebendo desde o início da competição. Tá? Então existe essa possibilidade do octa, uma coisa que o Grêmio quer muito. O Grêmio nunca conseguiu isso. Quem conseguiu foi o Internacional, só o Inter. E o Internacional não quer permitir que o Grêmio consiga esse feito. Tá? Então existe um certo orgulho, né? De ter o octa, que seriam 8 vezes consecutivas, né, ganhando. Né? Seria isso, 8 vezes ganhando o Campeonato Gaúcho. Tá? Nós tivemos vários feitos, são difíceis de serem batidos, né, na época do rolo compressor, na época do rolinho, né, anos 40, anos 50. E, enfim, a gente tem alguns feitos aí que são nossos, né? Só que aí o que aconteceu? A competição se valorizou por causa disso e ela, desde o início, ela veio sendo alvo de comentários e de teorias. Né? A gente viu que começou pelo Grêmio, né? André Magriço, Brum, aí outras pessoas ligadas ao clube começaram, justamente pelos jogos, né, que envolveu o time do Internacional. Começaram a falar que pronto, estão começando a preparar para o Inter, estão começando a ajudar o Internacional e vai ser difícil o octa, vai ser muito difícil. Aí depois veio contra tudo e contra todos, isso acaba se disseminando, porque vai para as redes sociais e aí vários jornalistas, os influencers começam a repetir isso. É uma coisa que ganha força por causa disso, vai se espalhando. Né? Você pode dizer uma coisa várias vezes, ela vai se espalhando, se espalhando, se espalhando, quando vê ela toma um tamanho, uma proporção tão grande que vira quase que uma verdade inquestionável, né? Então, mas é isso, começou dessa forma, sabe? Falando, né? Aquela cultura nossa, né, de futebol é grito, vamos condicionar a arbitragem para ver se a gente consegue alguma coisa. É isso. Só que teve um problema a mais. Teve uma questão que eu não tinha visto isso antes, tá? Dessa forma. E olha que eu acompanho, eu vejo mídia alternativa, mídia tradicional. Eu não me lembro, tá? Posso estar falhando nesse meu ponto de vista, nessa minha avaliação, mas não me lembro de ver a RBS se manifestando dessa forma, dessa maneira. Reforçando a narrativa, colaborando com ela. Que as pessoas, sabe, de forma, você coloca uma roupa, né, você veste uma roupa como se você fosse neutro. Tá? Você assume uma posição de neutralidade. Só que na hora de escrever, na hora de falar, você não é neutro. Você pega e fala de uma maneira que as pessoas pensem que o Inter está sendo favorecido e o Grêmio está sendo prejudicado. Tá? Isso é muito claro. Tá? Eu vou dar até um exemplo, tem vários exemplos. É só a gente ver algumas matérias ali da RBS, né, o que foi escrito, o que foi dito nos programas, que a gente percebe que é um reforço. Tá? A RBS foi presidida por gente pertencente à família Sirotsky, né, o Nelson Sirotsky, Eduardo Sirotsky-Melzer, todos eles são gremistas. Né, depois abriu Capital, né, houve venda de ações, e aí vem um CEO, que é o Cláudio Toigo. Este CEO é conselheiro do Grêmio, sim, ele participa da vida política do Grêmio, tá lá ele em chapa, né, assinando, votando, né. Então, tem essa questão e, bom, se a gente for imaginar que isso não vai influenciar em nada, né, que isso não vai ter nenhum tipo de interferência, a gente está sendo ingênuo, né.
E sim, tem jornalistas que são gremistas, que a gente conhece, que fazem parte dessa mídia tão tradicional, né, que é a RBS. Só um exemplo, né, do pênalti marcado para o Internacional no Beira-Rio contra a equipe de Juventude. Foi um pênalti no Borré. Tá? Aconteceu, os jogadores se engalfinharam em um determinado momento, aí depois eles se separaram e o Borré entrou na área, correndo, porque ele via que ia receber uma bola ali e ele poderia fazer algo interessante. Quando essa bola chega nele, o jogador de Juventude corre e vai nas costas dele e dá empurrão nas costas. Ele não é sequer sutil, ele é assintoso, empurrão forte. O jogador está correndo numa direção, tu empurra com força na mesma direção, ele cai, estatela no chão, né? Cai de peito no chão. Né? Não é nem uma queda leve, é uma queda até forte até. E a arbitragem acaba marcando pênalti. Aí o que acontece? Sai o especialista da RBS, Jorge, dizendo: eu entendo que não deveria ser marcado pênalti, por isso, e o Borré acaba grampeando o braço do jogador de Juventude antes, aí essa é a justificativa, ele grampeou o braço do jogador de Juventude antes, então houve falta antes. Segurar o braço de alguém, ou grampear, né, como se diz, isso é suficiente para você definir que é uma falta, que aconteceu uma falta? Não. Tá? Tem a questão da contundência, tem a questão do impacto. Se você segurar alguém, mas segurar de forma leve, a pessoa se desvencilha, consegue jogar. A pessoa quis jogar, conseguiu jogar, segue o jogo. É assim. Tá? É assim desde que futebol é futebol. Desde que a gente conhece o futebol. Né? É assim há muitos anos. Tá? O Jorge sabe disso. Ele sabe. Ele fez curso de arbitragem. Ele é um cara teórico, ele é um cara que eu não sei qual é a área dele, acho eu que é jornalista, e ele resolveu fazer um curso de arbitragem, para estudar, para ser comentarista de arbitragem. Né? Só que ele não atuou, ele não foi árbitro. Tá? Não tem essa experiência prática de, sabe, campo, aí revê, discute, né? Erra, acerta, aí faz curso para se atualizar, faz reciclagem, toma uma geladeirinha, aí volta melhor. Né? Isso ele não tem experiência. Mas assim, mesmo sem ter experiência, só fazendo curso, ele sabe que existe a questão de impacto, que existe a questão de contundência. Tá? Então, sim, há um momento em que o Borré dá uma seguradinha no braço do cara, mas depois eles se separam e vão para dentro da área. E aí tem um lance do pênalti que não deixa dúvida, né? Não deixa dúvida. Assim como o lance de São José, o zagueiro pulando na direção da bola, a bola passa por cima da cabeça de um defensor de São José. Passa. Atrás tem um outro defensor de São José. Ele pula em direção à bola, abre asinha e pum, mete o cotovelinho na bola, pênalti. Bem marcado. Então o que aconteceu com essa arbitragem é trabalho. Trabalho que estava sendo feito. Não tem nada demais. Não dá para colocar a competição sob suspeição. Não dá. E até inclusive no jogo do Grêmio Juventude, tá? Na Arena OS Grêmio, tá? Se colocou que o Grêmio foi garfado, não sei o que. Tem influência, tem um monte de inscrito que falou isso. Isso aí forma opinião, isso é perigoso. Tá? O que houve ali foi trabalho. Eles foram ver o lance dentro da cabine, eles foram ver o lance em microcâmera, câmeras que a transmissão não tem, para ver se pegou primeiro na bola ou se pegou primeiro na panturrilha do Monsalve, que é o lance do pênalti, que é tão falado. Né? Quando a gente olha esse lance, não dá para ter clareza se pegou primeiro na panturrilha ou na bola. Parece que as duas coisas ao mesmo tempo. Olhei com velocidade, olha, 0,25. Tá vendo o lance em câmera lenta e reduzindo ainda mais a velocidade, com um bom zoom. Não dá para saber se pegou bola primeiro ou pé. É um lance bem difícil. Só que tem uma coisa que dá para ver que facilita a vida da gente, que é o quê? O Monsalve, ele cai antes de levar o chute. Ele começa a cair, tá? Ele se projeta para frente, a perna esquerda dele deixa para trás e já começa a deslizar o tornozelo no chão antes de tomar o pontapé. Então é uma ação deliberada do jogador de cair, de querer cavar o pênalti, vou puxar o pênalti para mim, para o meu time, né? Porque eu sei que é alguma coisa que vai acontecer. E aí ele logo em seguida, uma fração de segundo, ele toma o pontapé. Então ele começa a cair e toma o pontapé. Nesse caso,
Para mim isso seria o fundamental. Alguém na cabine falou isso. Falou que viu ele dobrar os joelhos um pouco antes de levar o pontapé. Isso para mim seria o suficiente, porque daí você tem duas faltas ali. Uma que para mim, é o pontapé que ele tomou. Acertou a panturrilha. A primeira é que ele se atirando. Quando você tem duas faltas, o que você faz? O que diz a regra? Dá a primeira. Que é ele se atirando. Então, bola da defesa. Tá certo? Né? O lance do Camilo, achei que eles acertaram, então houve trabalho. Houve trabalho. Mas houve aquele away que a gente viu depois que o jogo terminou. Tá? Mas sobre isso, o que acontece? Tem essa coisa, né, de como nós nos portamos diante desse esporte, como que nós competimos, o que nós fazemos, né? Essa coisa do futebol é grito, isso é uma coisa cultural nossa, que a gente sempre faz. E condicionar a arbitragem também faz parte do jogo, principalmente quando você quer muito ganhar, valoriza muito uma competição. E aí o que acontece? Isso tem efeito. Isso tem efeito. Uma hora ou outra, os árbitros eles acabam tendo medo de fazer algo, sabe, para não ficar, sabe, para não prejudicar um clube politicamente forte, ficar fora muitas rodadas. Por quê? Porque nós vamos falar um pouco aqui, ó, nesse momento, sobre a profissão do árbitro, né, o trabalho da arbitragem, tá? E aí nós vamos entender por que isso ocorre. O árbitro, na verdade, é como se fosse um bico, tá? É um sistema bem antigo, ele não mudou, ele continua sendo um bico, tá? Desde 1930. É assim até hoje, o árbitro ganha um cachê, tá? Ele não é protegido por nada. Então o cachê fica melhor se tu vai trabalhando bem, vai subindo e chega numa prateleira alta, chega a categoria A, ou então tu vira FIFA, que daí seria a prateleira máxima. Aí o teu cachê por jogo apitado passa a ser um bom cachê. E aí você até pode conseguir viver disso, mas mesmo assim é inseguro. Porque mesmo ganhando um bom cachê, se acontece uma lesão muscular grau 2, tu fica 2 meses fora, é 2 meses que tu não recebe nada. Tá? O máximo que acontece é tu ligar lá para a federação, eles te dizem, quando tu tiver melhor tu nos avisa, que aí a gente volta a te escalar. É isso. Não tem um apoio, sabe, para dar, pelo menos fazer uma junta ali de profissionais, um da psicologia, um da preparação física, um da nutrição, né, um apoio jurídico para pelo menos tu ter acesso e ter, quem sabe, um desconto para acessar esses profissionais, para ajudar o árbitro, né, a se cuidar, se preparar, caso tenha uma lesão, ele possa receber alguma coisa, né, um fundo garantidor ali. Pode ser feito. Isso tudo pode ser feito, você pode criar ali configurar melhor esse trabalho, né? Colocar como um trabalho de talvez 12 horas semanais, né? Considerando deslocamento, preparação, treino, né? Os árbitros também tinham que ter um programa de tempos em tempos para ele treinar, né? Para ele fazer parte teórica, assistir vídeo e fazer um tipo de treinamento, né? Os árbitros não treinam, eles apitam, né? Então, é assim, uma profissão que ela é dessa forma. Então, a maioria dos árbitros não são categoria A ou FIFA, tá? A maioria é C, B, D, entendeu? A maioria são dessa categoria. E aí o que eles fazem? Eles têm outra profissão. Eles conjugam isso com outra profissão. Então, quem acha que não, quem é árbitro é quem gosta muito de futebol, quem está acostumado com isso, e acaba indo para a arbitragem. Não, teve um influencer que falou isso e disse uma coisa errada. Não. O que acontece é o seguinte, sim, muitas pessoas entram porque gostam, porque tem muito envolvimento com o futebol, acabam gostando, como eu, por exemplo. Mas algumas pessoas nem gostam tanto de futebol, nem gostam tanto de assistir futebol na televisão, mas entram para a arbitragem porque vem a possibilidade de conciliar isso com outra profissão e ganhar um dinheiro extra. Né? Existe essa possibilidade. Então isso até acontece. E aí se a pessoa estuda, se dedica, ela pode até trabalhar bem e vai indo adiante. De repente, mais tarde, que ela começa a apresentar erros de interpretação, erros que mostram assim, que ela é um pouco crua no que se refere ao esporte, ao futebol, à cultura de futebol, como que as pessoas agem, como que o jogador age.
enfim, uma dificuldade de interpretação, o que é lance de vermelho, o que é lance de amarelo, falta, enfim, coisas básicas. Ela pode apresentar mais tarde alguma dificuldade nisso. E também a questão de treinos, né? Antes se treinava muito no campo, era várzea, muito campo. Hoje está se tirando um pouco o peso desse tipo de trabalho e está se usando muito o treinamento em vídeo, em reunião, em live. Aí eu acho que isso aí complica, tá? Porque realmente o treino tem que ser no campo, na várzea, tem que amassar barro, tá? E digo isso porque fiz isso e isso me ajudou muito. Aqui eu trago um texto, tá, do Gauchão de 2006, é do Márcio Chagas. Aqui ele fala um pouco sobre o que pode acontecer, tá? Ele fala o seguinte, ó: assunto da última semana foi sobre arbitragem, erros, acertos, polêmicas, mais uma vez a tão sonhada profissionalização, que nunca sai do papel. Nem CBF, nem federações, nem sindicatos se mexem para que os árbitros possam ser profissionais e vivam de arbitragem. Em 2006 eu já apitava profissionalmente, entre aspas, ele colocou, Márcio Chagas, nós conhecemos ele, né? Quem gosta de futebol conhece Márcio Chagas. E ao mesmo tempo trabalhava em 3 empregos, no Grêmio Náutico União, dando aula de basquete, era professor concursado da Prefeitura de Esteio, também trabalhava na escola La Salle, tá? Dando aula de basquete. Paralelamente, atuava como árbitro de futebol. Federação Gaúcha e CBF. Era um bom árbitro, Márcio Chagas. Lembro que nesse jogo de 2006, era São José e Inter, São José comando de campo, a equipe do Inter venceu por 6-2, mas o primeiro tempo foi parelho, até que ele marcou um pênalti para o São José, onde o atacante Pio bateu e o goleiro Marcelo Boeck defendeu. Na sequência do lance, contra-ataque, Chiquinho foi derrubado pelo zagueiro dentro da área, marcou o pênalti. Jorge Wagner bateu e o goleiro Murilo defendeu a cobrança. Murilo, ex-Grêmio. Porém, o assistente que estava trabalhando com ele levantou a bandeira para informar que o goleiro tinha se adiantado. Tá? Ele considerou a marcação do auxiliar, que é um colega dele, é um árbitro como ele, e conforme a regra mandou voltar. Teve muita confusão, né? Dirigentes do São José e tal. Na saída do campo teve invasão e aqui ele fala que na volta para a segunda etapa, segundo tempo de jogo, a equipe do Inter mostrou superioridade e acabou ampliando o placar e dos 2-1 passou para 6-2. Assim que a partida acabou, o delegado do jogo aqui que ele está falando, bateu na porta e disse: Márcio, o Moreira quer que tu vá na federação amanhã às 1h30 para uma reunião. Aí ele ficou pensando, né, o que o Moreira gostaria de conversar com ele. Ele chegou lá e ele viu o seguinte, que falou com o Moreira, encontrou essa pessoa, falou com ele e era visível descontentamento. Tá? Ele disse assim, ó, brabo, falando em tom de voz alta e até chegou a bater na mesa algumas vezes. Por que tu não mandou o assistente enfiar a bandeira naquele lugar? Né? No C, você sabe, né? Onde o sol não bate. Lá no outro lado, no outro pênalti, né? Que o São José bateu, o Bandeira não mandou voltar. Mas contra pequeno vocês mandam. Aí ele respondi que, ó, não é vocês mandam, é o meu assistente que levantou. O árbitro ele tem a prerrogativa de dar uma espécie de overrule, né? Como acontece no tênis, né? Que o juiz de cadeira se sobrepõe à marcação quando ele acha que tem que fazer. Né? O árbitro ele pode desconsiderar a marcação do Bandeira e ele definir. Tá? Mas não é legal fazer isso. Tá? Não é legal tu ficar anulando o trabalho do Bandeira. Tá? É bom que tu deixe ele trabalhar, porque é trabalho de equipe. Foi isso que ele explicou. Ele continuou irritado, esse Moreira, socava a mesa e gritava: tu já ganha o dobro dos bandeiras exatamente porque quem deve mandar nessas coisas é tu. Tá? E realmente, de fato, os árbitros ganham mais do que os bandeiras. Tá? O bandeira é considerado um árbitro menos valioso. Tá? E foi sempre assim, tá? Embora o bandeira tenha que fazer preparação física, tem que estudar, se ele tiver que ir para campus e trabalhar como árbitro, ele tem que saber, tá?
Então, e ele tem várias atribuições no jogo, não é fácil ser bandeira. Tá? Mais uma vez, mesmo ele batendo na mesa e fazendo isso, né, dizendo que quem manda é ele, o Márcio, ele disse que ele não trabalha assim com a arbitragem, que ele deixa o bandeira trabalhar, que são árbitros como ele. Né? E ele disse que o Márcio disse assim, ó, foram quase 50 minutos ouvindo gritos e vendo o descontrole do diretor de arbitragem, que já tinha sido presidente do São José. Acabou a reunião e ele saiu para dar aula. Depois dessa reunião, ele ficou 50 dias, sem escala, nos jogos em que ele poderia atuar, que são regionais, segundonas, jogos decisivos das categorias de base. Então ele não atuou nem em base, nem em segundona, nem no regional. Depois que completou 50 dias, recebeu uma ligação para uma outra reunião com o presidente da federação, o Noveleto, na época. Presidente da comissão de arbitragem. Tá? O Noveleto é o presidente da comissão de arbitragem, o Luiz Fernando Moreira, esse Moreira que falou com ele primeiro. Tá? E também junto estava o Oxman, que é o atual presidente. Cheguei na sala e o presidente falou assim, ironicamente, tu Márcio, tu anda fora das escalas, né? Faz um tempo, né? Acho que nesses 50 dias tu deve ter refletido sobre o que aconteceu lá no Pasto da Areia. No próximo final de semana, tu vai ser escalado bem pertinho, tá? Não te preocupa. Aí sexta-feira saiu a escala, ele foi apitar a segunda divisão Sarandi versus Porto Alegre. Sarandi fica a 360 quilômetros de Porto Alegre, só para vocês saberem. Então esse é o pertinho. Tá? Como é que o cara vai ser só árbitro de futebol, tá? Com essa realidade, tá? Você podendo ter deixa eu ver aqui, um chefe da comissão de arbitragem, né? Um presidente da comissão de arbitragem, sendo um cara instável, gritão, mal educado e que trata as coisas desse jeito. É difícil e pode acontecer, tá? Assim como aconteceu com ele, acontece. Se pede a cabeça dos árbitros, mas se esquece que eles erram, acertam, tá? Estão num sistema que não ajuda a coisa a melhorar. Tá? Se já ficaram 50 dias sem ganhar, não é 50 dias sem trabalhar, porque ele trabalhava nos outros empregos, então ele teve a renda diminuída. É professor, provavelmente ganhava pouco, sendo professor, rede pública, né? E contava com o dinheiro da arbitragem e ficou 50 dias sem receber o dinheiro da arbitragem. Se ele tivesse machucado, ia ficar, se fosse 60 dias sem receber. Tá? Então é isso. Como que eles não vão ter, sabe, outra profissão? Como que eles vão... É instável, é inseguro. Então é urgente que aconteça uma mudança e que se faça aquilo que eu falei, que é uma forma de tu tentar, sabe, colocar um tempo ali, sei lá, 12 horas, colocar um fundo garantidor do árbitro, um grupo ali que ajude, sabe, preparação física, nutrição, psicologia, um assessor jurídico ali, pelo menos ele acessa e ele até vai pagar um valor por isso, mas recebe um desconto, tipo um plano, né? E quando acontecer a lesão, quando acontecer a impossibilidade de atuar, que ele possa ganhar, né? É tão difícil assim fazer isso? Sinceramente, com a grana que algumas federações têm, eu creio que não. Creio que é uma questão de vontade política, de pensar junto e fazer. Tá? Pensar junto com quem tem que estar junto, né? E fazer. Mas sai um pouco mais caro para as federações. Por isso eu acho que é complicado. Tá? Então, assim, pessoal, essa é a minha colaboração para esse assunto, arbitragem, que é um assunto tão importante. Quem vai apitar o Grenal, Ramon Abate Abel, um árbitro em ascensão, um árbitro que vem trabalhando bem. Ele recentemente ganhou o escudinho FIFA, que estava bem realmente. Tá? E Daiane Muniz no VAR. Daiane Muniz, boa VAR, boa árbitra de VAR. Ela se comunica muito bem, né? Ela diz, tal, ela fala, vou colocar a linha no ombro do jogador tal. Né? Isso ajuda a te entender como é que ela está operando para ver a questão de impedimento. Vou colocar a linha no ombro do jogador número tal
E no defensor eu vou colocar no pé, porque o pé dele está na frente. Né? Ela comunica muito bem e tem domínio da situação. Então, vamos ver, tomara que seja uma boa arbitragem. Tá? Mas é aquela coisa, espero que vocês entendam, tá? Reflitam sobre isso e que a gente possa ter um sistema melhor. Porque eu também já fiz esse bico. Ele pode virar um bico de luxo, vamos dizer assim. Você pode ser bem remunerado se chegar lá em cima, mas não é fácil. Tem que agradar muita gente, tá? E sim, os árbitros ficam com medo, né? Sabe, Grêmio, Internacional, Flamengo, porque esses times têm força política, jogam competições que pagam bem. Tem muita diferença nas taxas que os árbitros recebem nas competições. Não é sempre a mesma taxa, não, tá? Claro que se o cara for FIFA, o cachê dele vai ser bom. Se ele for categoria A, vai ser bom. Mas não, para a maioria, tem variação de competição para competição, tá? Pode acontecer de tu ganhar bem pouquinho para trabalhar em semifinal, final de competições aí, tá? Essa é a minha colaboração, espero que vocês aproveitem. Dúvidas, sugestões e comentários aqui embaixo. Não se esquece de se inscrever no canal. Um abraço, até a próxima.